Para quem está nessa jornada, né, de concurso público, abrir uma lei municipal é quase como olhar a planta de um prédio super complexo. Artigo 1º, 2º, 3º, parece só o alicerce, aquela parte que a gente às vezes pula para ir para o que parece mais importante. Mas e se a gente parasse para olhar essa fundação? Não como um texto para decorar, mas como o manual de instruções de como a máquina pública funciona. É uma ótima analogia. Hoje a nossa análise vai ser exatamente essa. O material é a Lei 682 de 1990, o regime jurídico dos servidores de Carlos Barbosa, lá no Rio Grande do Sul. E a nossa missão é usar os 6 primeiros artigos para entender a lógica, a espinha dorsal de como a prefeitura se organiza. Vamos tratar essa lei como um projeto de engenharia social. Qual é o primeiro tijolo? Bom, o primeiro tijolo é definir quem vai construir e operar tudo isso, né? E é aí que o artigo 2º já entra com uma definição que parece simples, mas, nossa, é carregada de significado. Servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Legalmente investida. Essa parte é a chave, então. É toda a chave. Porque não é como ser contratado numa empresa privada, sabe? É um ato solene, quase um ritual, que segue regras super estritas. Isso acontece porque o servidor não vai trabalhar para um chefe, ele vai servir ao público. O compromisso é com a coletividade. E é por isso que o processo de entrada é tão rigoroso, tão formal. Certo, então o primeiro passo do nosso projeto é ter a pessoa. Mas, bom, essa pessoa não pode ficar flutuando no organograma. Ela precisa de um lugar, uma função. É aí que entra o cargo público do artigo 3º. Exatamente. O cargo público é a caixa funcional onde o servidor vai atuar. E a lei, assim, define as especificações dessa caixa com um rigor impressionante. Primeiro, ela é criada por lei. Isso é fundamental. O que isso quer dizer na prática? Significa que um prefeito não pode simplesmente acordar um dia e, por decreto, criar 50 cargos novos só para acomodar aliados políticos, por exemplo. A criação de um cargo exige um debate, exige aprovação na Câmara de Vereadores, envolve o planejamento de orçamento, envolve mostrar o interesse público daquilo. É uma trava de segurança, então. E as outras especificações? Denominação própria, número certo? São mais travas de segurança. Denominação própria, tipo fiscal de tributos, define a identidade daquela função. Ninguém pode confundir. Número certo impede a inflação de cargos e garante que a administração saiba exatamente quantas posições de fiscal de tributos ela tem e precisa. Faz sentido. E remunerado pelos cofres municipais estabelece de onde vem o dinheiro, ligando o cargo diretamente à responsabilidade fiscal do município. Cada detalhe desse artigo, assim, é um mecanismo de controle para proteger o próprio sistema. E o parágrafo único desse artigo já nos apresenta a primeira grande decisão de design desse sistema: a divisão entre cargos de provimento efetivo e cargos em comissão. Por que criar 2 caminhos tão diferentes para entrar no serviço público? Essa é talvez a decisão mais estratégica de toda a administração pública brasileira e está espelhada aqui na lei municipal. Pensa na prefeitura como um grande navio. O cargo efetivo é a tripulação permanente. Os engenheiros, os mecânicos. Isso, são os engenheiros, os navegadores, as pessoas que conhecem a máquina a fundo. Elas entram por concurso público, um processo técnico, impessoal, e ganham estabilidade. Elas garantem que o navio continue navegando, não importa quem seja o capitão. Elas são a memória, a continuidade da instituição. E os cargos em comissão seriam o capitão e seus oficiais imediatos? O pessoal do comando. Perfeito. Os cargos em comissão são as posições de confiança. São de livre nomeação e exoneração. É o time que o prefeito eleito traz para implementar seu plano de governo. Secretários, diretores, eles definem o rumo, a direção política do navio. A lei prevê os 2 porque, na verdade, um precisa do outro. Um não funciona sem o outro. Não funciona. A equipe política precisa da expertise técnica da tripulação permanente para executar as políticas. E a tripulação precisa da direção política para saber para onde o navio deve ir. A tensão e a colaboração entre esses 2 mundos definem o dia a dia da gestão pública. Ok, a estrutura básica está montada. Para ter essa tripulação permanente, os efetivos, a gente precisa de um portão de entrada. E esse portão, como o artigo 4º deixa claro, é o concurso público.
Mas a lei fala em provas ou provas e títulos. Para quem está estudando, essa diferença é, assim, crucial. É uma diferença estratégica. Muda completamente o perfil de quem tem mais chances de passar. Um concurso só de provas é o grande nivelador, sabe? Não importa se a pessoa tem 20 anos de experiência ou acabou de sair da faculdade. O que vale é o desempenho naquele dia, naquela prova. É um campo de batalha puramente meritocrático. Puramente, baseado no conhecimento que é testado ali naquele momento. E o de provas e títulos? Como ele muda o jogo? Esse muda o jogo porque, além da prova, que continua sendo a maior parte da nota, claro, o edital reserva uma pontuação para a trajetória do candidato. Um mestrado, um doutorado, publicações, tempo de experiência na área, tudo isso vira ponto. Na prática, é a administração pública dizendo: olha, para esta função específica, eu não quero apenas quem sabe a teoria. Eu quero quem já viveu isso na prática ou se aprofundou academicamente no assunto. E a lei de Carlos Barbosa já dá um exemplo direto disso, né? No parágrafo 1º, para o magistério, o concurso para professor tem que ser de provas e títulos. Exato. E isso é uma escolha política e de gestão muito clara. O município está afirmando que, para educar suas crianças, a experiência em sala de aula e a formação continuada de um professor são tão importantes quanto o conhecimento teórico dele. Um candidato com 10 anos de experiência, uma pós-graduação, entra na disputa com uma vantagem planejada. Entender essa nuance ajuda o concurseiro a escolher em quais batalhas entrar, né? Com certeza. Se é jovem e sem títulos, concursos só de provas são mais interessantes. Mais interessantes. Se tem uma bagagem robusta, os de provas e títulos são uma oportunidade de ouro. Faz todo sentido. Agora vamos falar da exceção. O mesmo artigo 4º que estabelece a regra do concurso também regula os cargos em comissão. E aqui surge uma dúvida que, vamos combinar, atormenta muitos concurseiros. Esse sistema de livre nomeação não é uma porta aberta para o apadrinhamento? Para burlar a regra do concurso? Sem a menor dúvida. E é exatamente por isso que a lei, seguindo a Constituição Federal, impõe uma limitação muito estrita no parágrafo 2º. Cargos em comissão só podem ser criados para encargos de direção, chefia ou assessoramento. Mas o que exatamente significa assessoramento? Essa palavra parece bem ampla, né? Não dá para disfarçar um cargo técnico como sendo de assessor? Aí está o centro de inúmeras batalhas judiciais no Brasil. A linha é muito tênue. Em tese, assessoramento é dar conselhos, auxiliar na tomada de decisão estratégica do gestor. Não é executar tarefas rotineiras e técnicas. Certo. Por exemplo, um assessor jurídico que auxilia o secretário com pareceres estratégicos, ok, está dentro da regra. Mas se a prefeitura cria um cargo em comissão de assessor de protocolo, cuja função é carimbar papéis... Aí já é um problema. É um desvio claro. É uma tentativa de burlar o concurso que seria para um auxiliar administrativo. A lei cria o limite. Mas a fiscalização do Ministério Público e do Tribunal de Contas é constante para garantir que a exceção não vire a regra. Entendi. O sistema tem suas defesas, embora exija vigilância constante. Agora, no meio dessa dualidade efetivo versus comissão, o artigo 5º joga um terceiro elemento na mesa: a função gratificada. O que é isso? Não é um cargo, certo? De forma alguma. E essa confusão derruba muita gente em prova, viu? A função gratificada, ou FG, não é um lugar novo para onde o servidor vai. É uma missão temporária que ele assume. É tipo um chapéu extra. Um chapéu extra, gostei. A FG existe para as mesmas finalidades do cargo em comissão, direção, chefia e assessoramento. Mas ela tem uma condição de ouro. Só pode ser exercida por quem já é servidor efetivo, concursado. Ah, então é ferramenta de promoção interna para valorizar o pessoal da casa. Exatamente. Vamos voltar ao exemplo do engenheiro concursado da prefeitura. Surge a necessidade de um coordenador de obras. A gestão tem duas opções. Pode nomear alguém de fora, um comissionado, para esse papel de chefia. Ou pode olhar para dentro e dizer: peraí, o nosso engenheiro é excelente, conhece a cidade, os processos.
Vamos designá-lo para essa função. E aí ele vira o chefe. Ele assume a chefia, recebe uma gratificação no salário para compensar a responsabilidade extra, mas ele nunca deixa de ser um engenheiro concursado. Seu vínculo principal, sua estabilidade, está no cargo de engenheiro. Se um dia ele deixar a função de coordenação ou se mudar a gestão, ele simplesmente tira o chapéu de chefe e volta a ser o engenheiro da equipe. É um jeito de dar poder de gestão a quem tem conhecimento técnico, criando líderes que nasceram na própria instituição. Parece uma solução bem inteligente, mas na prática, isso não pode criar um certo corporativismo, onde as chefias são sempre distribuídas entre um grupo restrito de servidores, sem trazer gente nova com outras visões? É um risco real, um desafio de gestão. Uma boa administração precisa equilibrar. As FGs são ótimas para reter talentos e garantir continuidade. Os cargos em comissão podem trazer inovação, oxigenação. A lei oferece as duas ferramentas, entende? O uso inteligente delas é o que define uma gestão eficiente. Não tem uma resposta única. O ideal é um sistema híbrido, onde a liderança é uma mistura de técnicos experientes de carreira com gestores trazidos do mercado ou da política. Certo. E para amarrar toda essa estrutura, chegamos ao artigo 6º, que proíbe o servidor de fazer atribuições diferentes das de seu cargo. Isso parece óbvio, quase desnecessário dizer, mas imagino que a razão de estar na lei seja muito forte. É uma das regras mais importantes para a integridade do serviço público. Essa proibição do desvio de função é uma proteção com múltiplos alvos. Primeiro, protege o servidor. Impede que um auxiliar de serviços gerais, por exemplo, seja forçado a operar um sistema complexo de contabilidade sem treinamento e sem receber o salário de um contador. É uma barreira contra o assédio e a exploração. E como protege a administração e o cidadão? Protege o interesse público garantindo que as tarefas sejam feitas por quem provou ter competência para elas. Se uma pessoa passou num concurso para motorista, ela foi avaliada em suas habilidades de direção, não em sua capacidade de redigir um relatório técnico. Colocá-la para fazer esse relatório não é só injusto com ela. É perigoso para a qualidade do serviço. E de forma muito elegante, a parte final do artigo conecta tudo que a gente falou. A única exceção a essa regra é justamente para exercer cargos em comissão ou funções de chefia. Ou seja, a lei diz: você faz o que está na descrição do seu cargo, a menos que o sistema te promova oficialmente para uma função de liderança. Então, olhando para trás agora, esses 6 artigos não são apenas regras isoladas. Eles contam uma história, eles montam um quebra-cabeça. Exatamente. É a história de como se tenta construir um governo que seja, ao mesmo tempo, estável e dinâmico, que tenha uma base técnica sólida e imune a mudanças políticas, que são os efetivos, mas que também tenha uma liderança capaz de implementar as políticas votadas pela população, que são os comissionados. E ainda tem um mecanismo para os melhores técnicos virarem líderes. Que são as FGs, e tudo isso sob uma regra de ouro de que cada um deve cumprir seu papel, que é a proibição do desvio de função. Para quem estuda, então, o segredo não é só decorar o que é cargo em comissão, é entender por que ele existe, qual o propósito dele no sistema e como ele se relaciona com o cargo efetivo e a função gratificada. Perfeitamente. Entender essa arquitetura, essa filosofia, transforma o estudo. A lei deixa de ser um amontoado de artigos e se torna um sistema lógico, com pesos e contrapesos. Cada peça tem uma razão de ser. Fica claro que essa estrutura toda foi pensada para equilibrar o mérito técnico com a direção política. Sim. E essa estrutura nos deixa com uma reflexão que vai muito além do texto da lei, mas que é o dia a dia de quem trabalha lá dentro. Pensa no servidor de carreira com 20 anos de casa, que conhece cada processo, cada atalho, cada problema histórico da sua área. E um dia chega um novo secretário, nomeado politicamente, cheio de novas ideias, mas que talvez não entenda nada da operação diária. A dinâmica de poder aí deve ser complexa. Como se dá essa dinâmica? A eficiência do serviço público muitas vezes depende da capacidade do conhecimento técnico do servidor de carreira e da visão política do chefe comissionado de dialogarem e trabalharem juntos. Entender isso é entender a alma da máquina para a qual se está prestando concurso.